tudo o que lemos neste ano de 2025 no Clube do Livro por Correspondência. Oi, meu nome é Clara e eu falo de livros aqui e nas outras redes sociais também. E eu tenho um clube do livro chamado Clube do Livro por Correspondência, que eu vou contar a história de como ele surgiu, e ele completa um ano este ano, porque ele começou, se não me engano, em novembro de 2024, ainda não muito bem estruturado, e aí ele foi se aperfeiçoando já em 2025, e agora ele está completando um ano. E dentro desse um ano nós lemos essa quantidade de livros e eu vou falar de cada um desses livros e o porquê eles são tão especiais e eles fizeram o clube tão especial. Inicialmente, para eu falar sobre o clube do livro em si, eu nunca pensei em ter um clube do livro porque eu sou uma pessoa com uma bateria social muito baixa. Então, toda vez que eu pensava em ter que discutir sobre as minhas leituras com alguém ou ter que fazer uma reunião virtual para falar sobre os meus debates e sobre as minhas opiniões das minhas leituras com alguém, eu ficava me sentindo um pouco cansada já de pensar nisso. Porque às vezes sim, eu quero compartilhar as minhas leituras, por isso eu criei minha conta inicialmente no TikTok para falar sobre as minhas leituras e depois aqui, mas nem sempre eu estou com essa vontade. E eu não gosto de me sentir pressionada por um cronograma, tentar seguir esse cronograma para ler tal livro, ou pensar que às vezes o livro do Clube do Livro não é o livro que eu gostaria de ler e agora eu tô tendo que ler só para fazer parte do Clube do Livro, para ter que encontrar com as pessoas em uma reunião virtual e discutir com elas. Às vezes eu nem vou ter nada para falar. Então eu sempre pensei que eu não gostaria de ter um Clube do Livro por isso, porque eu me sentiria muito cansada em todo esse processo e às vezes não ia ser tão prazeroso. Só que conforme eu comecei a fazer meus vídeos lá no TikTok, muita gente começou a perguntar se eu tinha clube do livro ou se eu gostaria de ter, e aí eu fui pensando em como isso poderia acontecer. Porque querendo ou não, a troca de opiniões sobre as suas leituras são muito importantes. Desde que eu comecei a fazer isso nas redes sociais, eu vi como isso é importante. Colher outras opiniões, conseguir ver a perspectiva de outras pessoas. Só que eu fazia muito isso, claro, pelos meus vídeos e pelos comentários das pessoas nos meus vídeos. E aí eu pensei, por que não fazer um clube em que as pessoas também continuem escrevendo? Porque se você gosta de ler, talvez você também goste de escrever. E aí surge o Clube do Livro por Correspondência. Primeiro porque eu amo um e-mail, eu acho que o e-mail é a melhor forma de comunicação possível. Você não precisa responder na hora, você escreve a quantidade de textão que você quer no e-mail, que nunca vai ser um textão, porque é um e-mail justamente para isso. Enfim, eu acho ele maravilhoso. E aí foi quando várias pessoas resolveram fazer parte, porque eu joguei essa ideia e muita gente concordou. E aí a gente começou o clube, ainda sem nenhuma estruturação, só ler o livro no tempo que a gente quisesse e trocar e-mails. Aí a gente começou com 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, da Elif Shafak, que é hoje um dos meus livros favoritos. Ele fica ali competindo entre O Filho de Mil Homens, Clara da Luz do Mar, mas é um dos meus favoritos. E a gente começou por ele. Então ele foi na fase em que o clube não estava estruturado ainda. Depois desse livro, o clube começou a se estruturar em newsletters. Então eu comecei a conseguir montar newsletters pra gente mandar as correspondências. A newsletter que eu mando tem tantas informações que eu preencho, que eu dou para as pessoas, por exemplo, links interessantes que as pessoas podem acessar para saber mais sobre a leitura, para saber mais sobre contexto histórico, cultural, sobre a autora, o autor, enfim. Mas também tem um espaço em que as pessoas podem preencher. Então, a cada semana da nossa leitura, o livro acaba sendo dividido em 4 ou 5 semanas, dependendo da quantidade do livro. E a cada semana vem uma newsletter com um espaço, uma caixinha de texto para você escrever a sua opinião sobre o tema que a gente está discutindo naquela semana. Então, por exemplo, no cronograma estipulado, que não precisa ser exatamente seguido, mas é mais uma indicação, a gente tem, por exemplo, da página 1 à página 100, você vai ler e depois compartilhar com a gente suas primeiras impressões sobre a leitura, sobre o livro, um contexto geral. E aí você tem uma semana para você escrever o que você quiser nessa newsletter e mandar pra gente. E aí na próxima semana todas as cartas vão ser enviadas na próxima newsletter para todo mundo ler. Então é uma coisa que ficou muito interessante, ficou muito legal, porque todo mundo consegue compartilhar a sua opinião. Por exemplo, às vezes uma reunião virtual, nem todo mundo tem tempo de falar ou tem espaço para falar.
sendo que por meio da escrita, todo mundo pode compartilhar o que quiser e todo mundo pode ler o que quiser. Então foi uma forma que eu encontrei da gente conseguir ter tempo para pensar, porque você tem uma semana para você falar sobre o que você quiser, para você não falar se você não quiser, para você escrever muito se você quiser, ou para você escrever pouco se você quiser, e ainda todo mundo poder ser ouvido, até aqueles que têm baixa bateria social, como eu, e talvez não quisesse falar, mas gosta de escrever. Antes da estruturação do clube, a gente fez por troca de e-mails normais, sem newsletters. Então, foi meio caótico com 10 minutos e 38 segundos. Mas, quando a gente leu O Mau Hábito, da Alana S. Porteiro, que foi o próximo livro da leitura, já foi mais estruturado, já foi na newsletter bonitinha. Então, eu fiquei muito feliz quando isso aconteceu. E até hoje a gente segue com esse mesmo processo, com essa mesma estrutura. E aí o clube também começou a ser aberto para assinantes. Porque o clube é aberto para qualquer um. Quem quiser fazer parte, toda vez que a gente vai começar uma nova leitura, eu abro inscrições. Então, na próxima leitura, a gente está terminando uma agora, na próxima leitura eu vou abrir inscrições e todo mundo pode entrar. Mas quem quiser ser um apoiador do clube no Catarse, ganha brindes a cada leitura, assim como participa de sorteios, porque o clube tem uma apoiadora, que é a Livraria Unesp. A Livraria Unesp é a apoiadora do Clube do Livro por Correspondência e ela concede 2 exemplares de livros a toda leitura que a gente fizer para fazer sorteios para os assinantes. Então, se não me engano, todo mundo que assinou esse ano já conseguiu ganhar um livro graças à Livraria Unesp. E além disso, a pessoa também ganha brindes. Um desses brindes é um cartão postal literário exclusivo. E por que ele é um cartão postal literário? Porque ele tem uma foto, né? Ele é um cartão postal aqui atrás. E ele tem uma frase literária, que seja de um autor, que seja de alguma obra de um autor, mas essa frase sempre vai fazer sentido com a nossa próxima leitura. Então esse cartão postal aqui, ele foi referente à leitura de Fique Comigo, da Ayobama Adebayo. E a frase que tem aqui é: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira, de Leon Tolstói. Então você tem um pouquinho ali de um mistério sobre a sua próxima leitura, você já imagina sobre o que a leitura pode tratar quando você vê uma frase dessa no cartão postal. Então eu vou mostrar cada um que o pessoal recebeu esse ano. Esse daqui foi o primeiro. E ele tem uma frase do Walter Ugumãe, que é: acreditava que quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Que é uma das minhas frases favoritas. Assim como quem tanto pede o que lhe pertence ao mundo convence, que também é do Filho de Mil Homens. Depois o pessoal recebeu este, e a frase é uma linha simples e tênue na boca do inferno. Não é grande coisa quando você chega lá, é só mais um passo, nada mais. E se você cruzá-la um dia, como eu cruzei, vai ver que as coisas sombrias viram as mais honestas, da Lisa Tadeu. Essa frase vem do livro Animal, e ela teve relação com o livro Um Estranho no Ninho, que a gente leu, que também fala sobre loucura. O próximo cartão postal que o pessoal recebeu foi esse, que é o que eu já falei, que foi relacionado a Fique Comigo, que tem essa frase do Leon Tolstói. O próximo foi esse daqui, que é um pássaro, porque está relacionado ao livro O Pássaro Secreto, e a frase é: lembrava de imagens da natureza a ensinar a passagem irreversível da vida, da Lídia Jorge. Essa frase vem do livro Diante da Manta do Soldado, que também tem muita relação com pássaros. O último cartão postal que o pessoal recebeu foi esse, que é uma floresta, e ele está relacionado com o livro Como Nascem os Fantasmas. E a frase é: o pior é ter medo do medo, da Isabel Allende. E por que esses cartões postais são exclusivos do Clube do Livro por Correspondência? Porque todas essas fotos foram eu quem tirei. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou fotógrafa também. Então, cada uma dessas fotos foram fotos que eu tirei, que são fotos muito especiais pra mim e que eu tô compartilhando com as pessoas por meio dos cartões postais. Eu sempre gostei de compartilhar as fotos que eu tirei de alguma forma nas redes sociais ou até tentar vender elas por banco de imagens, realmente para elas ficarem mais conhecidas pelas pessoas. E eu acho que fotografias são feitas para isso, sabe? Para as pessoas conseguirem ver, admirar, pensar sobre o que aquilo quer dizer. E os cartões postais foram uma forma que eu encontrei de fazer isso. Então eu realmente estou muito feliz de poder compartilhar com as pessoas as fotos que eu tiro em cartões postais que assim ficam eternizados para sempre. E você pode mandar para quem você quiser, caso você queira mandar para alguém, ou guardar para sempre, enfim. É uma coisa que é muito especial para mim. E por isso eu fico tão feliz de poder compartilhar as minhas fotos e frases tão bonitas desses autores com outras pessoas. Além dos cartões postais, é claro que as pessoas também ganham outros brindes, como por exemplo post-its. É brinde para leitor, sabe? Coisa que leitor gosta. Pode ser post-it, esses post-its assim de
marcar o livro mesmo, coloridos. Post-its transparentes, que é ótimo para você colar e escrever sobre o livro, caso você não queira riscar o livro. Marcadores de página magnéticos, como esse daqui, por exemplo. Como eu falei, a cada leitura a gente trabalha temas diferentes, muitas vezes lugares diferentes, e a gente consegue trazer todas essas temáticas e todos esses assuntos por meio das nossas correspondências. Eu trago tanto umas coisas anteriores para as pessoas lerem, anteriores à leitura mesmo, para elas terem uma visão de contexto histórico ou até sobre o autor, porque que o autor escreveu. E também a gente vai discutindo ao longo de toda a leitura por meio das correspondências. Então, em 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho, é um livro em que a gente acompanha uma prostituta em Istambul. Então, é um livro turco. E aqui tem uma questão muito dura sobre pessoas deixadas à margem, sobre corpos de pessoas deixados à margem, violentados, pessoas que são prostitutas, travestis, transexuais, portadoras de deficiência, várias pessoas que aparecem aqui que são realmente essas pessoas excluídas pela sociedade. Então a nossa protagonista é a Leila Tequila, que é uma prostituta e ela tá morta. Ela foi encontrada morta, a gente já começa o livro assim. Seu corpo está jogado numa caçamba de lixo e 10 minutos e 38 segundos é o tempo que o cérebro dela funciona depois que o coração dela parou de bater. Então a gente vai meio que acompanhar o flashback dela, a história da vida dela, desde a sua infância até como ela se tornou essa prostituta de Istambul. E aí, quando ela chega nessa fase da vida dela, em que ela se torna uma prostituta, antes dela morrer, a gente também conhece outros personagens que são extremamente importantes para a história dela, que são personagens também deixados à margem como ela e que têm histórias belíssimas e que eu sinto que eu poderia ler um livro sobre cada um deles, porque eu sou apaixonada por eles. Então a minha história é que a gente acompanha tanto a vida dela, como a vida de seus amigos, dessa família encontrada dela, como quem ficou para trás depois, que são justamente essas pessoas, a família encontrada dela, as pessoas que realmente zelam por ela. Aqui tem muitas questões de violência doméstica, de abuso sexual, de abuso infantil. Tem muitas questões trabalhadas aqui que são realmente duras, mas a escrita da Elif Shafak é muito bonita. Então é um livro que a gente consegue ver dor e ver amor ao mesmo tempo por essas pessoas que se encontraram e que se fizeram família. Depois dele a gente foi para um outro livro que também foi difícil, porque ele também é duro, que foi Mau Hábito, da Alana S. Porteiro. Esse livro é espanhol, então a gente já saiu da Turquia e foi pra Espanha. E aqui a gente acompanha uma menina trans. Ela é uma garota que nasceu no corpo de menino e ela tem certeza desde a sua infância que ela é uma menina. Então ela sempre tentou, de certa forma, se encaixar no corpo dela, mas ela nunca conseguiu. E aí a gente acompanha todo o crescimento dessa menina num bairro operário, na década de 80, se não me engano, de Madrid, quando a Espanha tinha acabado de sair de uma ditadura militar. Nesse bairro operário tinha uma grande incidência de drogas, de viciados. Então essa garota que tem uma família unida ali, uma família boa, ela consegue passar pra gente tanto o seu sofrimento interno, tanto o seu sentimento sobre se sentir uma menina num corpo de um menino, ao mesmo tempo que ela também olha ao redor, ela olha para as pessoas ao redor, ela fala sobre os moradores ao redor, ela fala sobre os seus vizinhos. E essa menina, ela é muito bonita, que eu digo, a sua visão, o seu interior é muito bonito, ela consegue olhar para as pessoas e descrever elas de uma maneira assim que a gente fica encantado pelo que ela vê. Por mais que seja um lugar triste, um lugar duro, uma realidade difícil, ela vê muita beleza em muitas coisas. Até quando ela descreve alguma coisa ruim, ela tem uma narrativa muito delicada, muito bonita. Então a gente acompanha tanto a sua infância, quanto a sua família, quanto os seus medos, quanto as pessoas ao redor e também as violências que ela sofre conforme ela vai crescendo. Então é uma história muito difícil, mas é uma história muito, muito bonita, assim. Eu amo esse livro, eu acho ele incrível. Então, nos 2 primeiros livros, a gente acabou lidando com personagens deixados à margem, em ambientes totalmente diferentes, mas com lutas muito similares até. Mesmo um sendo na Turquia e outro sendo na Espanha. Depois disso, a gente leu... Eu não sei se estou me perdendo em algum livro, talvez eu tenha esquecido algum, mas eu acho que não. Depois disso, a gente leu Um Estranho no Ninho, de Ken Kessin, que é um livro totalmente diferente desses outros 2 que eu já falei. Nesse livro, a gente acompanha um personagem que é o McMurphy, que ele é um prisioneiro, ele é um criminoso que foi preso, mas ele conseguiu enganar todo mundo fingindo que ele tem algum problema ali de saúde mental, que ele tem algum transtorno psicológico, e ele foi enviado para uma clínica psiquiátrica, para um hospício, podemos chamar assim. O livro todo não é narrado por ele. Ele é um personagem que é o estranho no ninho. Ele é a pessoa estranha que chega e vai fazer grandes revoluções dentro daquele lugar. Mas o livro é narrado por um outro interno de lá, que é o Chef Broden. O Broden, ele é um indígena
que ele tá lá há muitos e muitos anos e ele conhece toda a estrutura do lugar, todas as pessoas que estão internadas. E ele narra pra gente isso. Só que a questão é que o Brontë também tem alucinações. Então a gente não consegue dizer que tudo que ele narra é real. Muitas vezes fica claro que é uma alucinação, mas outras vezes não fica tão claro assim. Então você se questiona muito. E o McMurphy, quando ele chega lá, ele é um malandro. Então ele chega no lugar querendo vencer as regras, querendo romper as regras. Ele bate de frente com a senhorita Rachel, que é uma funcionária de lá, que é a enfermeira-chefe. Então ele começa a quebrar muitas regras de lá e fazer os outros internos questionarem muita coisa. Então, por exemplo, eles são pessoas que levam eletrochoque, são pessoas que são dopadas o tempo inteiro. E ele começa a fazer eles questionarem isso, se isso é certo ou não. Eu não sei dizer até agora se o McMurphy é um herói ou é um vilão. Ele é um personagem muito complexo pra mim. Mas é um livro que ele me surpreendeu muito, principalmente no final dele. Eu diria que, assim, caminhando por ele eu fiquei até um pouco entediada, mas o final dele me surpreendeu muito. E apesar de ser um livro que tem muitas questões, por exemplo, uma fala muito machista, o McMurphy era extremamente machista, sexista, misógino. Apesar disso, é um livro que a gente consegue tirar vários temas interessantes, mas também é muito importante a gente saber a visão do Ken Kesey, que é o autor. Então, na newsletter que eu mandei, antes da gente começar o livro até, eu mandei algumas questões sobre o autor pra gente entender qual que é a visão dele. Porque, por exemplo, ele era um cara totalmente contra manicômios, então ele fazia parte da luta antimanicomial, mas não apenas manicômios. Ele era totalmente contra várias técnicas terapêuticas que eram necessárias para as pessoas e ele simplesmente repudiava, questionando elas sem nenhuma base científica. Ele fazia muito uso de drogas, como LSD. Então ele era uma pessoa assim bem questionável em algumas coisas e ele colocou muito da visão dele aqui, sendo que ele não era nenhum especialista na área, ele só fez um trabalho voluntário numa clínica psiquiátrica durante algum tempo e resolveu escrever isso. O livro ele é muito interessante, ele traz questões muito interessantes, ele mostra realmente violências que essas pessoas sofriam na época, principalmente por não terem voz, por não terem a quem falar por elas. Ele também traz questões sobre o porquê que essas pessoas estão lá. A gente vê várias pessoas sãs, pessoas que não precisam de tratamento psiquiátrico lá, simplesmente porque elas não se encaixam na sociedade, nos padrões sociais da época. Então ele traz várias questões bem interessantes e eu gostei do livro, apesar de ter achado ele um pouco chato no início e ter ficado com muita raiva do McMurphy, porque ele realmente é um personagem, um malandro chato, assim, explorador. Depois disso, a gente leu outro livro que eu não gosto, que na verdade pra mim foi uma releitura, que é o Retrato de Dorian Gray. Quando eu reli esse livro, eu consegui enxergar coisas melhores nele do que quando eu li pela primeira vez. Mas quando eu li ele a primeira vez, eu detestei ele, assim. Eu achei ele muito chato, muito chato. Eu não sei se é pela minha edição, porque na minha edição, a tradução é do João do Rio, que é meio que o tradutor original da história, então é uma tradução lá de 1800, sabe? É uma tradução lá de quando o livro foi escrito. Então eu não sei se é porque eu achei meio pedante, assim, como o livro foi escrito. Eu não sei se em outra edição talvez eu gostasse mais, mas eu achei ele um pouco chato, apesar de entender todas as questões importantes que ele traz, e isso a gente trabalhou muito no clube, a gente falou muito sobre isso, sobre as dúvidas e os questionamentos que o Oscar Wilde trouxe no livro em si. Então, em O Retrato de Dorian Gray, a gente acompanha a história de um jovem, que é o Dorian Gray, que é muito belo e que ele acaba se corrompendo ao longo da vida. Ele acaba vendendo a sua alma, podemos chamar assim, pro diabo, sem nenhum acordo em específico. Ele não faz nenhum acordo assim de apertar as mãos ou de ver o diabo, enfim. Mas a alma dele fica presa num quadro e tudo de ruim que ele faz na vida ou o seu envelhecimento não aparece nele, mas sim no quadro. Então ele esconde esse quadro horrendo conforme o quadro vai ficando feio, porque ele vai fazendo coisas horríveis. E aí tem toda essa questão de corrompimento dele. E tem personagens muito importantes na história além dele. Tanto o pintor que fez o quadro, que é quem enxergava a maior beleza nele e a pureza dele, quanto o outro personagem, que eu esqueci o nome agora, Henry. Lord Henry. Tanto o Lord Henry, que era quem corrompeu o Dorian Gray. Eu acho que eu posso dizer assim, porque ele realmente é o responsável pela queda do Dorian Gray. Só que o Lord Henry era o tipo de pessoa que ele corrompia os outros, mas ele continuava ali, sabe? Na boa, ele era um lord. E o Dorian Gray foi decaindo. Mas é uma história
história, assim, de pessoas visitando outras pessoas nas suas casas, não tendo muito o que fazer da vida, procurando vidas dos outros pra desgraçar. E aí tem toda uma questão da paixão do Lord Henry pelo Dorian Gray, ou então até a paixão do pintor, que é o Basil, pelo Dorian Gray. Tem uma paixão ali que não fica muito claro, porque essa versão que eu tenho, se não me engano, é a versão censurada. Tem falas super problemáticas do Lord Henry, que o Lord Henry é o espelho da sociedade inglesa da época, então ele demonstra como a sociedade da época era nojenta. Então tem essas questões que o Oscar Wilde trouxe pro livro que são bem interessantes. Mas mesmo assim eu achei o livro um tanto quanto entediante, eu não consegui gostar muito dele. E eu não via a hora que o Dorian Gray ia se ferrar, porque eu não suportava mais o Dorian Gray. Depois disso nós lemos Fique Comigo, de Ayobami Adebayo, que é um livro que se passa lá na Nigéria, nos anos 80. Então você vê que a gente já foi pra Turquia, pra Espanha, pros Estados Unidos e pra Inglaterra. E agora nós estamos na Nigéria, nos anos 80. Esse livro, eu não dava muita coisa por ele, assim, mas ele realmente foi muito bom. Eu gostei muito dele. E ele trata de temas muito sensíveis, que é principalmente o relacionamento de um casal e como tradições e cultura pode afetar essa relação. Nesse livro a gente acompanha um casal, que é Yejide e Joaquim. Eles se conheceram na época da faculdade, se apaixonaram, se casaram. E eles estavam casados, não lembro exatamente há quanto tempo, se são 4 anos, mas eles não tinham filhos ainda. E inicia uma pressão por parte da família, principalmente do Joaquim, que é a família do marido, a cobrar que eles tenham um filho. Porque, de acordo com a cultura deles, com a tradição deles, a função de um homem é deixar herdeiros, né? Deixar as próximas gerações. E a função da mulher é cumprir o papel de incubador ali, realmente, de uma criança, ter filhos. Então, a função deles, como um casal, seria ter filhos, ter herdeiros. E aí começa todo o sofrimento desse casal, porque eles não conseguem ter um bebê, e lá é comum que o marido tenha mais esposas. E isso era um acordo que a Yejide e o Joaquim tinham feito, de não ter mais pessoas dentro desse casamento. O Joaquim não teria mais esposas, seriam só os dois. Mas, de alguma forma, a mãe do Joaquim resolve arranjar uma segunda esposa para ele ter um filho. Os dois, se não me engano, cresceram em famílias que o pai tinha mais esposas. A Yejide, por si só, ela é muito traumatizada por isso, porque ela perdeu a sua mãe, ela acabou sendo criada pelas outras esposas do pai, e assim, ela não tinha um relacionamento bom com nenhuma delas. E ela é muito traumatizada por isso, ela não queria que isso se repetisse com ela. Só que a família impõe tanto a tradição que eles vão ficando sufocados e vão aceitando tudo que acontece, tudo que vai vindo. Só que não é tão simples assim. Não é só isso que acontece na história. Segredos vão começando a ruir dentro desse casamento, segredos esses que ninguém sabia. A Yejide começa a se questionar muito sobre muita coisa, sobre a sua relação com a Kim, sobre a vida que ela tá vivendo. Ela começa a se transformar quando ela consegue ter o seu primeiro filho e perde o seu filho. Então tem essa questão de mortalidade infantil alta por conta da anemia falciforme, que é uma doença comum lá na Nigéria, que é passado de pai para filho. Tem todo esse drama familiar, tem todo esse drama sobre a questão de saúde da Nigéria. Tem também um pano de fundo da década de 80 da Nigéria, que é quando ela tá passando por uma turbulência política e social, tem uns regimes sendo estabelecidos ali, então tem esse pano de fundo que acaba ficando mais de fundo mesmo, e o maior drama ali é dentro da família. Mas é uma história que surpreende a gente, porque muita coisa que aconteceu aqui eu realmente não esperava. Aí depois de tudo isso, nós ainda não fomos para um livro nacional, né? Nós não viemos pro Brasil. E aí eu te mostro 2 livros que a gente leu em sequência. Esse daqui a gente tá terminando de ler ainda, mas a gente começou o Brasil com O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi. Esse livro também é outro que eu não dava muita coisa por ele, e ele me surpreendeu completamente. Aqui a gente acompanha pela narrativa de uma garota chamada Aglaia, que ela tem 14 anos, se não me engano, acho que é por aí, e ela vive numa família composta pela sua mãe, que é uma professora universitária, seu pai, que é um artista muito famoso, renomado, um ator, e seus 3 irmãos, que é o mais velho, que é o Heitor, ela, que é a Aglaia, e a mais nova, que é a Eufrosine. Elas têm esses nomes bem peculiares, Aglaia e Eufrosine, porque o pai é muito fã de mitologia grega, e aí ele deu o nome das filhas dele de uma das 3 graças. Então a Aglaia é uma graça, Eufrosine é outra graça, e aí faltaria a terceira. O pai, ele é um personagem que, apesar de presente, ele também é ausente, ele se tranca várias vezes em seu escritório para ficar
ficar estudando as suas falas, para ficar estudando seus textos. Enfim, ele é um cara um tanto quanto ausente, ele não se mete muito nas brigas dos filhos, ele não ajuda muito a organizar a casa, a coordenar ali as crianças, e tudo fica pra mãe. Mas apesar da mãe ser a responsável por organizar a casa, por manter a casa porque ela tem um salário fixo, ele é a pessoa estrela da casa e também de todo lugar que eles vão, porque ele é um ator reconhecido e renomado. E a Aglaia admira muito o pai dela e ela tenta se aproximar muito dele por meio da literatura, porque ambos amam a literatura e ela lê de tudo que ele indica. Então ela gosta muito dos clássicos também, como seu pai indica, e tenta se aproximar dele, conversa com ele por meio da literatura. Então a gente vê que a maior proximidade que ela tem com ele é nesses momentos. A Aglaia já tem alguns problemas psicológicos que ela apresenta pra gente por conta de uma coisa que aconteceu. Ela explica aqui uma coisa que ela viu e isso gerou alguns problemas nela, que ela até passa por terapia, ela faz um acompanhamento psicológico, só que isso vai piorando. Ela tem como porto seguro a sua avó, que é a mãe do seu pai, e ela realmente ama muito essa avó, e a avó parece que é a pessoa que mais entende ela, mais compreende ela. Só que as coisas começam a dar errado quando a terceira graça aparece. A terceira graça é a Thalie, que é uma filha fora do casamento do pai da Aglaia, que ele teve lá na França com uma atriz com quem ele contracenou e que ele sabia da existência da menina, mas ele nunca contou pra família. E de repente a mãe da menina morreu, a avó da menina morreu, ela não tinha com quem ficar, ela teve que vir pro Brasil pra ficar com ele. E a Aglaia começa a sentir muita raiva. Ela diz que o pai dela transformou a vida dela numa tragédia grega. E assim, eu acho super justo ela sentir essa raiva. Ela sente raiva pela traição que a mãe sofreu, ela sente raiva pela mãe aceitar essa traição e aceitar a menina em casa. Ela sente raiva por várias coisas, pelo pai ter traído a família, por ter traído ela. E quando a Thalie chega, ela é uma menina extremamente bonita, educada, que chega com um cachorro no colo. E ela já fica com raiva, porque ela fala, eu nunca pude ter um cachorro, e agora essa menina chega do nada com um cachorro. E eu fiz um vídeo só pra contar toda a história desse livro, porque assim, ele é um livro que mexeu muito comigo, que me deu muita raiva, eu senti muita raiva o tempo inteiro, porque a Aglaia começa a tomar proporções, a ter atitudes que não são normais, mas tudo graças à raiva. Ela já é uma criança que tem problemas psicológicos, que estava passando por tratamento, que a família acaba deixando de escanteio, e ela vai tomando ações assim que uma pessoa normal não tomaria, mas que também é compreensível, porque a raiva que ela sente, eu não sei se eu sentiria diferente, entende? Mas por mais que todas as atitudes dela sejam repudiáveis, sejam horrendas, eu não consegui sentir raiva dela. Eu senti raiva de todo mundo, menos dela. Então é um livro que a gente não sabe se a gente quer abraçar a protagonista ou se a gente só fala, meu Deus, menina, o que você tá fazendo? Então ele é um livro que mexeu muito comigo, eu acho que mexeu com muita gente do Clube do Livro também. Eu fiquei encantada por ele. Eu fiz um vídeo aqui inteiro só pra falar toda a história dele. Nossa, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Sem contar que a escrita da Marília Arnaldi é maravilhosa, assim, é muito envolvente. Eu adorei. E o final, ele é chocante. Não vou falar mais nada, ele só é chocante. E agora, como a gente não tinha ido pro Brasil até então, a gente chegou com o Pássaro Secreto, eu resolvi continuar lendo o Brasil. Na verdade, não eu, mas o clube inteiro. Esses eram os livros pra gente ler no primeiro semestre. Só que o primeiro semestre acabou passando um pouco porque a gente demorou um pouco no Estranho no Ninho. E aí, eu fiz uma seleção. Como a gente escolhe esses livros pro Clube do Livro por correspondência, é por meio de uma curadoria que eu faço inicialmente e depois eu coloco livros pra votação e o pessoal vota no que preferir. Nessa segunda fase do Clube do Livro, que é a frase Lendo o Globo, que é pra gente conhecer vários continentes. Então eu escolhi 2 livros de cada continente e mandei pro pessoal votar. Então dentro do continente América do Sul, a gente escolheu Como Nascem os Fantasmas. E como estávamos em outubro, né, já passando para novembro, essa foi a nossa leitura de Halloween, digamos assim. E ele é um horror latino-americano. Então é um livro que ele mistura um realismo mágico, mas ele vai mais pro lado do horror mesmo. Essa história, ela é muito interessante porque eu nunca tinha lido um livro que se passa ali na década de... final de 90, década de 90 para início dos anos 2000. Esse foi o primeiro livro que eu li. Então tem muitas referências aqui que a Venena traz que são da minha infância e eu consigo me identificar muito. Então é muito interessante isso e eu acho que muita gente também consegue. E aí, por mais que o livro seja um horror, eu me senti tão confortável nessa história que eu não sei nem falar, não sei nem explicar.
explicar como é que a gente se sente confortável num livro de horror. Aqui a gente acompanha uma menina chamada Beatriz, ela tem 11 anos, se não me engano, e ela cresce com a sua avó, depois que sua mãe morreu no parto, com a crença de que ela é a reencarnação da mãe. A avó dela é uma médium e ela cria essa menina nos moldes que ela criou a sua filha, né, que acabou falecendo. Então ela cresce à sombra da mãe dela. Ela cresce no quarto da mãe dela, com os brinquedos antigos da mãe dela, com as roupas antigas da mãe dela, mesmo que nem tudo sirva a ela. Então, por exemplo, ela fala que a mãe dela era uma pessoa miudinha e ela já é mais forte. Então as roupas da mãe dela não cabem nela, mas ela continua usando porque é o que tem. Então ela meio que cresce dentro de um mausoléu, junto com a sua avó, que é uma médium, e o seu avô, que está na cama, é acamado, e ela sente uma certa repulsa desse avô, porque ela é obrigada a cuidar das feridas dele. E ela é uma criança, ela realmente não tem muito tato, assim. Então ela não gosta muito de ficar perto do avô, ela sente que tá perto da morte. E a morte realmente tá mais perto do que a gente imagina, porque a avó dela já trata desses espíritos, né? Ela é uma médium, ela é meio que uma curandeira. E um dia a Beatriz acaba vendo a sua avó possuída por um fantasma. Aconteceu um desaparecimento na cidade onde elas moram, o desaparecimento de uma criança, e essa criança encarnou no corpo da avó da Beatriz, e graças a ter feito isso e a Beatriz ter visto, ela conseguiu levar elas até onde estava o corpo dessa menina. E a partir do momento que a Beatriz viu esse corpo e viu essa cena, essa avó possuída, ela começa a sentir que ela quer ser como a avó. E a avó diz pra ela: não, isso daqui é um dom, você nasce com isso, você não pode se tornar isso. Mas ela quer ser mesmo assim, e ela é uma criança teimosa. Então aqui que a gente vai entrar na história realmente, que as coisas vão começar a acontecer, que a Beatriz vai começar a fuçar o passado, que ela talvez não devesse fuçar, e as coisas vão virar uma calamidade, que aí chega o horror realmente. O final ele me deixou muito confusa, mas muito curiosa. Eu fui até perguntar pra Verena Cavalcante, pra autora, o que queria dizer aquele final, e ela falou que fica a livre interpretação, de acordo com o que eu interpretei. Mas assim, eu ainda penso muito nesse final, eu não sei dizer realmente o que aconteceu. Eu acho que eu vou precisar fazer um vídeo só pra falar de spoilers desse livro, pra gente conseguir conversar sobre isso, porque eu preciso falar com alguém. Então, dentro deste um ano de Clube do Livro por Correspondência, a gente conseguiu ler Turquia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Nigéria e Brasil. E eu fiquei muito feliz por isso, por tantos temas trabalhados dentro dessas leituras, por tantos países e culturas que a gente conheceu. Eu acho que só tem a crescer mais, e eu espero que no próximo ano, em que a gente vai vir com as leituras globais de vários continentes, com vários temas diferentes, a gente consiga conhecer mais ainda desses autores e das culturas desses outros países e aprender com a ficção, porque a gente aprende muito com a literatura, muito. Não sei quem diz que a gente não aprende nada com a ficção, mas eu aprendo todos os dias alguma coisa lendo livros de ficção. E é por isso que eu tô amando fazer parte desse clube do livro e fico muito feliz em quem aceitou fazer parte disso também. Eu fico muito feliz de poder compartilhar essas fotos que eu tirei e que estavam paradas aqui realmente, e agora as pessoas estão recebendo com frases que fazem sentido com os livros. Estou muito feliz de poder compartilhar opiniões por meio de cartinhas. É muito legal isso acontecer. E se você quiser também ser um apoiador do Clube do Livro por Correspondência, você pode acessar o link que está aqui embaixo na descrição e apoiar com R$17 por mês ou mais, caso você queira, e receber brindes em casa, como cartão postal e outros brindes. Ao final de um ano você ganha um brinde maior. No caso, o pessoal que agora completou um ano de apoio vai receber uma camiseta da Matutaremos em casa, que são camisetas também literárias. Quando você completar um ano, você pode ganhar ou uma camiseta literária, ou um livro da sua wishlist, ou outras coisas, não sabemos ainda. E você ainda concorre aos sorteios dos livros que a Livraria Unesp cede pra gente. E aí você pode tanto fazer parte gratuitamente, ou se tornar um apoiador. Eu deixo como apoiador aberto para quem quiser entrar a qualquer momento, e aí eu já direciono vocês para as newsletters certas, tudo, vocês já fazem parte do clube. Mas se você for um apoiador. Se você não quer ser um apoiador, se você quer só fazer a inscrição gratuita, você espera até a próxima leitura. Mas é isso, qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu respondo assim que eu ver. E muito obrigada a todo mundo que tá apoiando esse clube, que eu acho que ainda vai crescer muito, porque eu tô muito feliz e eu quero que ele dê muito certo. É isso, tchau!